Olá! Como advogado que já atua há um bom tempo na área trabalhista, eu percebo que um tema que sempre gera muita dúvida é a rescisão por acordo mútuo. É uma ferramenta que pode ser muito útil, mas olha, é fundamental entender direitinho as regras e as consequências. Vamos desvendar isso juntos. Essa aqui é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por muito tempo a gente viveu um dilema no mercado. De um lado, o funcionário queria sair, mas não queria perder todos os direitos. Do outro, a empresa até topava a saída, mas o custo de uma demissão sem justa causa era muito alto. Faltava, sabe, um caminho do meio, uma solução legal para quando os dois lados queriam a mesma coisa. Bom, para a gente entender tudo isso direitinho, a nossa conversa vai seguir essa linha aqui. Primeiro, como era o cenário antes da lei, qual foi a solução que apareceu, como é que funcionam os pagamentos, qual é o ponto crítico que exige mais atenção, e no final a gente vai analisar quando é que esse acordo realmente vale a pena. Então, vamos começar voltando um pouquinho no tempo para entender o problema que essa nova lei veio resolver. Antes de 2017, a situação era um verdadeiro impasse. O nó era o seguinte, o empregado se sentia meio preso. Se ele pedisse as contas, ele perdia o acesso ao FGTS, a multa, enfim, abriu mão de muita coisa. Já o empregador, mesmo que concordasse com a saída, tinha que arcar com um custo bem alto se demitisse sem justa causa, principalmente a multa de 40%. O que acontecia na prática? Muitos acordos informais, aqueles feitos por debaixo dos panos, que era um risco jurídico enorme para os dois lados. E foi justamente para acabar com essa insegurança toda que a legislação mudou. Criou-se então uma nova forma de encerrar o contrato. Aí que entra a reforma trabalhista de 2017, com o famoso artigo 484-A da CLT. Ela criou oficialmente a rescisão por acordo mútuo. A ideia é simples, é um caminho legal, um meio termo, que formaliza o desejo de ambos, empresa e funcionário, de encerrar o contrato de trabalho. Então, é bom lembrar que isso é algo relativamente novo no nosso direito. Essa figura veio para regulamentar uma prática que, na verdade, já acontecia de forma informal, trazendo mais segurança e clareza para essa relação. Certo. Agora vamos para a parte que todo mundo quer saber: o dinheiro. Como ficam as verbas rescisórias? A lei tentou criar uma regra equilibrada, sabe? Uma parte dos direitos é paga integralmente e outra parte pela metade. Vamos olhar isso com calma. Direitos que a pessoa já adquiriu, como salto de salário, férias vencidas e proporcionais, com aquele 1/3 e o 13º proporcional, tudo isso é pago 100% integralmente, não tem discussão. A negociação mesmo, o meio termo, entra em outras verbas, como a gente vai ver agora. Primeiro ponto do acordo, o aviso prévio. Se ele for indenizado, ou seja, se a pessoa não for trabalhar naquele último mês, ela recebe metade do valor que receberia numa demissão normal, sem justa causa. Segundo ponto, a famosa multa do FGTS. Em vez dos 40% que a empresa paga na dispensa comum, no acordo essa multa cai pela metade, fica em 20%. E aqui, olha só, vem uma grande vantagem para o trabalhador se a gente comparar com o pedido de demissão. Ele vai poder sacar 80% de todo o saldo que tiver na conta do FGTS. É um benefício bem significativo que não existiria se a pessoa simplesmente pedisse as contas. Mas claro, nem tudo são flores. É importantíssimo entender qual é a principal coisa que o trabalhador abre mão quando aceita fazer esse acordo. E o ponto de maior atenção é esse aqui. A lei é categórica, não deixa margem para dúvida. Quem faz a rescisão por acordo mútuo não tem direito ao seguro-desemprego. Essa é, de longe, a principal concessão que o empregado faz. É um fator que precisa ser muito bem pensado na hora da decisão. E tem mais alguns detalhes. A lei exige que tudo seja feito por escrito, preto no branco. Aquele combinado de boca não tem validade nenhuma. E um detalhe bem importante. Esses percentuais que a gente viu são o mínimo legal. Nada impede que as partes negociem valores melhores, como pagar o aviso prévio integral, por exemplo. Ok, com todas essas informações na mesa, a gente chega na pergunta final, que é a mais importante. Afinal de contas, quando é que o acordo mútuo é uma boa escolha? Essa tabela aqui resume a história toda de forma brilhante. O acordo mútuo fica ali, exatamente no meio do caminho entre a dispensa sem justa causa, que é a mais vantajosa para o empregado, e o pedido de demissão, onde ele perde mais direitos. É um meio termo bem claro, com seus prós e contras para os dois lados. Então, a conclusão prática é a seguinte: o acordo mútuo é uma ferramenta excelente quando o trabalhador não está contando com o seguro-desemprego.
O cenário ideal é aquele em que a pessoa já tem um novo emprego em vista, já está com tudo certo e só quer formalizar a saída da empresa atual de uma forma que garanta uma parte dos seus direitos. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Pensando em tudo isso, será que essa rescisão por acordo é mesmo uma solução equilibrada para os dois lados? Ou, na prática, ela acaba pendendo mais para o empregador ou para o empregado? A resposta para isso, como quase tudo no direito, é depende muito das circunstâncias de cada caso.